Bom, vamos dar início agora ao capítulo 10. Na verdade, o que acontece? O conteúdo programático ele é um pouco, digamos assim, disperso nessa parte dos itens que eles cobram de economia, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu criei um capítulo em que eu crio uma base teórica de microeconomia e aí logo depois eu adentro nos temas que são explicitamente cobrados no conteúdo da PMEC, né? Como, por exemplo, curva de produção, custo marginal, a questão da concorrência, mercados em concorrência perfeita e concorrência imperfeita, discriminação de preço, coalizão, né? Então, esse capítulo 10 ele começa com assuntos que não foram cobrados, né? Que nunca foram cobrados, como por exemplo conceitos de escassez, a teoria básica da microeconomia, né? Consumidor, oferta e demanda. Aí depois um segundo nível que é elasticidade, preço e demanda, que isso daí já é cobrado, né? Várias questões são colocadas na prova da PMEC em relação à elasticidade de preço-demanda, cruzada, elasticidade de preço-oferta e daí para frente, né? Então vamos começar aqui sobre os conceitos econômicos básicos, né? Depois a gente entra na microeconomia, né? O conceito da economia, economia é uma ciência social, né? Não é uma ciência exata, isso tem que deixar claro, apesar da gente hoje ver economia utilizando instrumentos de matemática um pouco mais avançados, né? A gente tem que lembrar que a economia é uma ciência social, né? Tem como objeto a produção, fornecimento, circulação e consumo de bens e serviços que satisfazem necessidades humanas, estas sim ilimitadas. O que a gente tem que ter claro para entender onde é que a economia vai atuar? Tem que haver uma conjunção de dois fatores claros, tá? A demanda, a necessidade humana é ilimitada, ao mesmo tempo que a oferta do bem ou serviço é escassa, ou seja, limitada. Por que esses dois componentes são essenciais para a economia? Porque só assim você consegue ver, primeiro, um mercado de bens, desse bem que eu estou tratando, ou do serviço que eu estou tratando, porque ele pode ser precificado, dada a escassez na oferta e a necessidade limitada por parte do ser humano. Vou te dar um contra-exemplo. O ar que a gente respira é objeto da economia? Não. Por quê? Porque existe ar à vontade e você não precisa comprar, porque a oferta é ilimitada. Tempos atrás, poderíamos afirmar a mesma coisa para a água potável. Hoje a coisa já começa a complicar um pouco, né? Então perceba, alimento. O alimento hoje, necessariamente, né, você precisa acessá-lo, você vai acessá-lo num mercado de oferta desses bens, né, desses alimentos, e ele é precificado, né? Então, a economia tem como objeto o estudo do mercado de alimentos, por exemplo, né? Há mercado de ar que a gente respira? Não há. Por enquanto não há, né? Bom, o chamado problema econômico fundamental engloba o paradoxo entre as necessidades humanas que são ilimitadas e a oferta de recursos produtivos ou fatores de produção, esses sim, limitados. Tá? Aqui eu adiciono o componente intermediário entre o bem pronto, né, para ser consumido, né, que é intermediário não, anterior, né, que são os fatores de produção, ou seja, os bens são escassos, alguns bens são escassos por conta da escassez de fatores de produção.
Os fatores de produção podem ser reduzidos em terra, capital e trabalho. No fim das contas, você pode reduzir tudo em todos os fatores de produção em capital e trabalho, simplesmente porque o capital, com o capital, você adquire a terra. O capital e o trabalho seriam os dois fatores básicos de produção. Os dois devem ser remunerados. O que acontece? Né? A teoria econômica, historicamente, indica que a remuneração desses fatores de produção são aluguel, juros, salários e lucros. Vamos lá. Remuneração de aluguel, terra. Remuneração de juros. Desculpa, remuneração da terra é o aluguel. Remuneração do capital. A remuneração do capital tem um componente de juros, porque juros pode ser entendido como o aluguel do dinheiro, tá? E a remuneração do trabalho, salários. Em relação a esses três fatores, a remuneração básica desses três fatores já está dada: aluguel, juros e salários para, respectivamente, terra, capital e trabalho. Se você pode pensar com juros sendo o aluguel do dinheiro, você pode falar que aluguel do dinheiro para capital também é válido. Bom, uma vez esses três fatores sendo remunerados, o que você tem de excedente no produto? Ou seja, o que é o produto? O produto é o valor monetário que se obtém com a venda de um bem ou serviço. Esse resultado da venda, que é o produto, você vai utilizar para remunerar a terra mediante pagamento de aluguel, remunerar o trabalho mediante pagamento de salário, remunerar o capital mediante pagamento de juros. Só que perceba que nós trabalhamos para isso, um excedente no produto, que esse excedente a gente vai chamar de lucro. Lucro econômico, tá? Lucro econômico que a gente já remunerou os fatores de produção. Então a gente pode chamar de lucro residual, lucro excedente. A teoria econômica, digamos assim, conceitualmente, indica que o lucro é a remuneração do dono do capital, né? Com o passar das décadas, nós passamos a ter uma participação dos empregados nos resultados das empresas. Ou seja, a gente pode entender que esse excedente lá no resultado, né, do produto pode ser indicado como um lucro, né? Esse lucro pode ser distribuído para os participantes, para aqueles que contribuíram para gerar esse valor econômico. Então hoje você tem uma distribuição de excedentes de lucro entre as partes, né? Então isso é uma evolução da teoria econômica. Uma coisa que tem que ficar clara aqui é quando se fala de lucro econômico, nada tem a ver, não é a mesma coisa, melhor dizendo, que o lucro contábil, tá? A gente já estudou lá o conceito do EVA, e você pode entender como lucro econômico como sendo o EVA de um produto. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do lucro contábil você tem a remuneração básica do capital empregado e o lucro residual excedente. Esse lucro residual é que a gente chama de lucro econômico. Ou seja, a gente vai estudar lá na frente que em mercado de concorrência perfeito o lucro econômico tende a zero por causa da concorrência. Não significa dizer que a empresa não dá lucro, significa dizer que a empresa paga a remuneração mínima esperada pelo investidor. Ou seja, a empresa dá lucro, só que é um lucro que paga simplesmente a remuneração mínima esperada. Não há nenhuma geração de valor econômico, tá? Então, muito cuidado com o conceito de lucro econômico, tá? Lucro econômico não significa dizer que a empresa não tenha dado lucro. Ela deu um lucro, só que ele foi o mínimo esperado
pelos investidores. Tá? Vamos falar dos fatores de produção um pouco mais, né? Em uma sociedade organizada, você pode imaginar como um sistema econômico composto da interação entre dois polos distintos. Um é o polo produtor de bens e serviços, que são as empresas. O outro é o polo consumidor de bens e serviços, são as famílias. Cuidado com essa conceituação, que ao mesmo tempo que a gente fala que é produtor de bens e serviços as empresas e consumidor de bens e serviços as famílias, a denominação se inverte quando a gente fala de fatores de produção. Não está aqui, é bom você anotar. As famílias são fornecedoras de fatores de produção: terra, capital e trabalho. As empresas são consumidoras de fatores de produção. Tá? Aí detalhando, entrando um pouco mais a fundo, né, saindo do conceito genérico da economia, entrando no conceito da microeconomia e da macro. A microeconomia tem como objeto de estudo o funcionamento do mercado de um determinado bem e serviço, especialmente o comportamento de seus consumidores e fornecedores. Isso é a microeconomia. Olhando numa ótica um pouco mais ampla, você tem a macroeconomia, que se preocupa com o conjunto da economia de um país como um todo. Nível geral de preços, inflação, emprego dos fatores de produção, nível de desemprego de mão de obra, produção total, inflação eu já falei, oferta de moeda, né? Câmbio, gastos públicos. Tudo isso é objeto da microeconomia. Uma outra questão importante é quando a gente fala o seguinte: dado que os recursos, né, que os fatores de produção são escassos, você tem um nível de produção conjunto de todos os bens e serviços de uma sociedade organizada. Esse nível de produção máximo ele é limitado. Por isso a gente pega num sistema mais simples de duas possibilidades de produção, que são dois bens, né, ou dois serviços, ou um bem e um serviço, o que a gente chama de curva de possibilidade de produção, que seria o limite de produção do conjunto possível dos dois bens, dado a quantidade de oferta de fator de produção que eu tenho naquela sociedade naquele momento. Ou seja, para eu produzir um bem a mais, por exemplo, um bem B a mais, eu preciso abrir mão de uma certa quantidade de bens A e vice-versa, né? Nessa situação aqui, por exemplo, eu posso produzir 100 unidades do bem A ou 40 do bem B, ou 50 do bem A e 80 do bem B. Percebe que para aumentar a produção do bem B em 40 unidades, ou seja, de 40 para 80, eu precisei abrir mão de 50 unidades. Ou seja, para cada 4 unidades a mais do bem B, eu tenho que abrir mão de 5 unidades do bem A. O que significa dizer que o custo de oportunidade de produção de 4 unidades do bem B é exatamente igual a 5 unidades do bem A que eu vou ter que abrir mão. Trazendo isso para a unidade, a cada unidade do bem B que eu tiver que aumentar a produção, que eu resolvi aumentar a produção, eu vou ter que abrir mão de 1,25 unidades do bem A. Essa 1,25 unidade que eu estou abrindo mão do bem A para produzir o bem B é o custo de oportunidade de produção do bem A em detrimento da produção do bem... Não, desculpa. É o custo de oportunidade da produção de um bem A... É o custo de oportunidade de produção de uma unidade a mais do bem B em detrimento da produção da unidade do bem A. Ou seja, eu tenho que abrir mão de 1,25 unidades do bem A para produzir uma unidade do bem B. Esse é o custo de oportunidade do bem B. 1,25 unidade do bem A. Tá bom?
Quais são as premissas da curva de produção? Os recursos, né, os fatores de produção têm oferta fixa e limitada. O conhecimento tecnológico contribui para a disponibilização dos bens e é amplamente acessível por todos. Todos têm acesso. E é constante, a produção é limitada apenas a esses dois produtos. Aí você pode falar, não, mas a sociedade não tem dois produtos. Mas você pode pensar sempre como dois produtos, sendo o produto A e um produto não A, qualquer que seja o outro produto. Ou uma cesta de outros produtos que não incluam o produto A. Um exercício básico, o conceito de custo de oportunidade de uma atividade econômica é, letra A, é o custo econômico da pior alternativa a ser utilizada na produção de um bem. Não. É a soma dos benefícios que você deixa de lado por conta de uma escolha, da escolha dessa atividade econômica. É bom que seja desse jeito, não de qualquer escolha, dessa atividade econômica que eu estou falando. Então acho que a letra B é a mais correta. A letra C, o valor da próxima melhor alternativa que deve ser sacrificado ao se fazer uma escolha. Ficou meio vazio isso daqui, né? Dependendo de como se reescreve isso aqui, talvez, né? Mas do jeito que tá bem solto, né? Letra D, a possibilidade de obter mais lucros, mesmo com custos elevados. Não. A distância de um bem, do preço de um bem, um custo de produção. Isso é margem. Ok? Então letra B seria a melhor resposta. Aqui a gente consegue entender quem é fornecedor do que. Empresas fornecem bens e serviços para as famílias. Em contrapartida, o fluxo financeiro, as famílias remuneram os bens e serviços pagando o preço. Outra forma de interação: famílias fornecem fatores de produção às empresas. Contrapartida financeira, empresas remuneram os fatores de produção: juros, aluguéis, salários e lucros. Ok? É muito importante essa visualização do fluxo econômico, tá? Bom, vamos dar uma parada, senão vai ficar muito grande, né?